A ficção científica fascina muitos pela sua capacidade de nos transportar para diferentes mundos, realidades, galáxias e futuros. Mas quem está por trás dessas obras? Até mesmo por trás do êxito dos diretores que comandaram essas obras. A ficção científica não seria tão poderosa sem os efeitos que visualizam suas grandes aventuras. E é justamente nessa parte técnica que temos muitos dos mestres da ficção científica. E hoje vamos conhecer um dos maiores. Talvez o maior, o gênio que criou o futuro no cinema. Douglas Trumbull não é um nome tão associado a grandes visionários da ficção científica, mas tenha 100% de certeza. Sem ele, esse gênero no cinema ainda estaria há décadas no passado. E eu não estou falando de viagens no tempo. Trumbull foi responsável por conseguir transformar o abstrato em concreto. Longe das câmeras, nos efeitos especiais, ele ajudou a tornar o sci-fi algo tão fascinante como ele é. Trumbull foi o homem que tornou o impossível possível, e isso permitiu que outros grandes nomes mudassem o gênero para sempre, e as maiores histórias do cinema não seriam contadas sem a sua genialidade. E indo além disso, quando ele finalmente foi para trás das câmeras para dirigir, ele ajudou a criar um importante subgênero que até hoje inspira várias outras obras. E não estamos falando apenas da ficção, ele também ajudou a mudar o mundo real. Você já assistiu algo em 4K, a 120 ou 60 FPS? Então agradeça ao mestre dos efeitos visuais que vamos conhecer hoje. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje continuamos com a nossa série Os Mestres da Ficção Científica, explorando a carreira e a história de alguns dos grandes nomes que ajudaram a moldar esse gênero que tanto amamos. Dessa vez vamos explorar a história de Douglas Trumbull, que de 2001 a Blade Runner, do 4K ao IMAX, ajudou a criar o futuro do cinema. Quando pensamos nos grandes inovadores da ficção científica, muitas vezes pensamos nos diretores e roteiristas. Mas esses grandes visionários precisam de alguém que pode transformar a sua visão em realidade. E é aí que Douglas Trumbull entra. Especialista em efeitos especiais, tendo seu interesse despertado no ramo por causa do seu pai, que foi engenheiro em O Mágico de Oz, Trumbull trabalhou na Graphic Films, empresa responsável por diferentes animações gráficas curtas para projetos institucionais, como por exemplo, animações para a NASA, com Trumbull ajudando a fazer algumas das simulações das viagens da missão Apollo. Sim, você provavelmente já sabe onde isso vai dar. Ele, junto da equipe da Graphic Films, criaram o curta To the Moon and Beyond. Trumbull foi responsável por criar uma forma de projetar uma galáxia em um domo, o que para a época foi algo completamente inovador e surpreendente. Uma das pessoas que passou pela Feira Mundial e viu o trabalho de Trumbull foi um diretor que estava em alta, Stanley Kubrick, que estava trabalhando nas versões iniciais de um projeto que se tornaria 2001, Uma Odisseia no Espaço. Em 2001, Uma Odisseia no Espaço é um dos filmes mais importantes da história, o pai das viagens espaciais modernas no cinema. Seu impacto é verdadeiramente imensurável, mas sem os seus primorosos efeitos especiais, é bem fácil entender que ele não teria o impacto que ele teve. Na verdade, o que chamou a atenção de Kubrick na Feira Mundial foi o trabalho de toda a Graphic Films. Por isso, quando Trumbull foi chamado para fazer os efeitos do filme, ele contratou parte da equipe que trabalhava com ele e começou a pré-produção. No entanto, a produção acabou mudando para a Inglaterra e o contrato com a empresa foi cancelado. Trumbull entrou em contato com Kubrick porque ele não queria perder o trabalho que ele já tinha feito, e o diretor decidiu levar o jovem entusiasmado para fazer parte da equipe de efeitos especiais. Inicialmente, ele não era o principal responsável pelos efeitos que vimos no filme, tendo focado inicialmente no que aparecia nas telas das naves, principalmente na Discovery, efeitos que hoje seriam feitos com uma facilidade tremenda, mas na época exigiram equipamentos científicos que ele emprestou de diferentes laboratórios. Trumbull ganhou muita liberdade para fazer os seus efeitos, e ele estava obtendo bastante êxito, o que dava para ele ainda mais liberdade, mas também cada vez mais coisas para se fazer e mais importância. Em pouco tempo ele se tornou um dos 4 técnicos responsáveis pelos principais efeitos do longa. Quando vemos 2001 hoje, ele tem um ar de um filme bem refinado, mas na década de 60 ele foi extremamente experimental, e isso não foi diferente com seus efeitos. Douglas Trumbull disse em entrevista que fazer os efeitos de 2001 era algo muito mais de tentativa e erro, e com muito mais erros e tentativas do que acertos. Segundo ele, uma taxa de acertos de 1 para 200. Claro que exagerando um pouco, o que vimos em cena é apenas o que funcionou. So there were a lot of experiments, and for every shot you see in the movie that you like, there's
199 more that didn't look quite so good. Mas o ponto alto do técnico de efeitos visuais em 2001 é a incrível cena conhecida hoje como Stargate, quando Dave vai para além da galáxia, além da nossa própria dimensão. Inicialmente, a cena seria um buraco quadrado em uma das luas de Júpiter, onde seria possível ver outra dimensão. Mas nem os efeitos ficaram bons, e com o tempo a ideia começou a soar não tão boa. Com isso, usando uma técnica desenvolvida por John Whitney para Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock, Trumbull adaptou um efeito chamado Slit Scan Photography, para conseguir dar forma a algo completamente abstrato. A primeira vez que ele fez o impossível ser possível. Claro, com muito esforço, tanto da equipe que o ajudou a desenvolver toda a arte para essa cena, quanto do próprio equipamento usado. And then we built a huge piece of machinery, which was the most elaborate technical device on the film. And that sequence alone, I think from the time we started shooting till the final take on that sequence was 9 months of almost continuous photography. This thing would run sometimes 36 or 48 hours continuously. Just to make one 20-second cut. A sequência de Stargate mudou para sempre a ideia da imagem de uma jornada em alta velocidade pelo cosmos. O efeito em si seria usado outras vezes para obras com temas similares, mas também é bem fácil ver como o efeito visual inspiraria a ideia do hiperespaço na ficção científica, influenciando diretamente Dark Star, que depois influenciaria diretamente a mais famosa cena de hipervelocidade espacial da história. Nesse ponto, a maioria de nós diria, bom, já deu, eu acabei de mudar o cinema e como vemos as viagens espaciais. Podemos parar e ir para casa. Mas Trumbull não era a maioria, e com apenas 23 anos de idade, ele ainda tinha uma longa carreira pela frente, e também muitos boletos, então por isso ele não podia parar de trabalhar. O trabalho com Kubrick foi terrível para Trumbull. O tempo mostraria que o diretor era alguém muito difícil de se lidar, mas também fez com que ele ganhasse bastante moral dentro da indústria. E após alguns projetos próprios que não funcionaram muito bem, ele criou a sua própria companhia de efeitos visuais, e logo foi contratado para a produção de O Enigma de Andrômeda, um dos mais poderosos filmes da ficção científica. O Enigma de Andrômeda foi menos desafiador em efeitos especiais do que 2001, quando falamos em criatividade para tornar o abstrato concreto. O mais complicado era conseguir trazer o realismo que a obra precisava. Trumbull e sua equipe ficaram responsáveis por criar efeitos que simulavam computadores, e até mesmo hologramas. This was in the time we didn't have any computer graphics. Mas o maior desafio foi fazer as cenas de microscópio, onde os objetos eram analisados com um ampliamento imenso, em alguns momentos mostrando em detalhes a malha metálica de um satélite. Go to 40. Go to 60. Nesse caso, a solução seria criar maquetes gigantes para filmar e parecer que são objetos minúsculos ampliados, ou criar um novo sistema de gravação, dando origem à primeira câmera de alta definição com processamento em software de imagem usada no cinema. Adivinha o que Trumbull escolheu? Aficionado por microfotografia, Trumbull contou com a ajuda do engenheiro da computação James Short para desenvolver um monitor e uma câmera de alta resolução com um processamento de imagem que permitia dar uma resolução gigantesca para a gravação, que pareceria então que estávamos olhando para algo através de um microscópio. Tudo em preto e branco, mas com a possibilidade de usarem 3 filtros, amarelo, magenta e ciano, para dar cor ao micro-organismo, e até mesmo fazer com que ele parecesse vivo. Assim, Trumbull e Short criaram um dos primeiros protótipos de uma câmera de alta resolução usada no cinema, que, como é de se imaginar, foi evoluindo cada vez mais até chegarmos onde estamos. Mas não tenha dúvidas, em muitos pontos principais dessa evolução, Trumbull estava lá. Prova disso é o IMAX, uma das formas mais belas de você gravar um filme no cinema. Recentemente, o IMAX vem se tornando o formato principal para contar grandes épicos de ficção científica, e esse sistema só passou a ser usado após a IMAX se unir à companhia de Trumbull para conseguir desenvolver uma forma de possibilitar o uso viável dessas câmeras no cinema. Trumbull e Short desenvolveram também um controle de câmera computadorizado, controlado por um software bem primitivo para a época, mas que ajudou a criar os efeitos necessários, principalmente a cena da multiplicação da Andrômeda.
Esse efeito de controle de câmera seria muito necessário no futuro para criar todos os efeitos especiais da história do cinema. O controle de câmera assistido por computador foi o que permitiu que Star Wars usasse as famosas telas azuis para mudar para sempre como vemos as Guerras nas Estrelas. Se algum objeto estivesse voando nos anos 80 e 90, incluindo aqueles que vão de volta para o futuro, é por causa das inovações que Trumbull deu o pontapé inicial lá em 71. Em um caso curioso, durante a produção de O Enigma de Andrômeda, foi o filme que ensinou algo ao mestre dos efeitos especiais. O filme utiliza muitos equipamentos laboratoriais que existiam naquela época e existem até hoje, incluindo esses braços robóticos. Isso deu a Trumbull uma ideia. Ele poderia utilizar esses manipuladores e usar tinta para desenhar em tanques de água, criando efetivamente um desenho em um ambiente 3D que poderia interagir diretamente com outros efeitos práticos. And I could be outside the tank behind the camera, pushing a button and then drawing in painting in three-dimensional space. And it looked wonderfully realistic. Ele tinha uma filosofia muito interessante sobre cinema, que a experiência cinematográfica estava diretamente ligada com o poder tecnológico da mídia. Basicamente, um filme só era tão imersivo quanto a tecnologia da época permitia. Com isso, a carreira de Trumbull foi praticamente dedicada a evoluir as formas em que os efeitos eram feitos e principalmente a capacidade do cinema de transmitir imagens. 2001 foi um filme revolucionário para os efeitos especiais, mas ainda faltava algo. Era impossível fazer a Discovery interagir diretamente com o espaço. Só viríamos isso pela primeira vez no cinema em Corrida Silenciosa. Enquanto trabalhava em O Enigma de Andrômeda, Trumbull também estava tentando produzir o seu próprio filme, e ele deu a sorte de fazer parte de um experimento. Universal decided to experiment and allow 5 films to be made where they would not interfere with the process at all. Isso deu a ele a oportunidade de dirigir um filme com um orçamento de $1 milhão, o que até pode parecer muito, mas é bem pouco para um filme assim. É 1/10 do que 2001 Uma Odisseia no Espaço teve, mas o resultado ainda assim foi muito além do imaginado. Com o roteiro de Derek Washburn, Mike Cimino, Michael Cimino, e Steven Bocco, Corrida Silenciosa conta a história da Valley Forge, parte de uma missão para levar as últimas florestas do planeta Terra para o espaço, já que elas não sobreviveriam mais aqui. Com isso, elas ficariam no espaço, nesses domos, até poderem retornar para o planeta. Mas quando a missão é cancelada e os domos devem ser destruídos por explosões nucleares, o protagonista, Freeman, se rebela contra as ordens e salva o último domo da Valley Forge, a última parte da natureza do planeta Terra. We have just received orders to abandon and nuclear destruct all the forests and return our ships to commercial service. Na época, em 72, o movimento de preservação ambiental era muito menos evidente do que hoje. Não existia uma grande preocupação sobre a sobrevivência da sociedade em relação à falta da natureza. Nesse futuro, os seres humanos encontraram meios artificiais de se manterem vivos, vivendo até que bem em cidades homogêneas com temperatura regulada. There's hardly any more disease, there's no more poverty, nobody's out of a job. Com isso, Corrida Silenciosa faz uma ligação muito interessante da natureza do ser humano como indivíduo. But you know what else there is no more of, my friend? There is no more beauty. And there's no more imagination, and there are no frontiers left to conquer. Ou seja, o filme faz uma relação muito mais da sobrevivência do nosso espírito, da nossa essência, do que simplesmente do corpo ao perdermos a natureza. Corrida Silenciosa foi o começo de algo chamado de ecoficção científica no cinema, com apenas o exploitation britânico, A Batalha Mais Cruel, tendo tocado superficialmente nesse assunto antes. Corrida Silenciosa foi o primeiro a explicitamente lidar com assuntos de preservação ambiental. Um ano depois, Soylent Green faria exatamente o mesmo, e os dois iniciariam uma onda de ecoficção que dura até hoje. Nesse longa, Trumbull mostrou a sua capacidade de não apenas criar efeitos visuais surpreendentes, mas também de dirigir personagens humanos. Corrida Silenciosa é um dos filmes mais emocionantes do cinema. Nesse quesito, pra mim, ele é o melhor que temos na ficção científica. Um filme poderoso e capaz de comover o espectador, não apenas com a sua mensagem, mas também pelas atuações e a direção. Foi em Corrida Silenciosa que Trumbull teve a oportunidade de tentar novamente uma viagem espacial com o que ele tinha aprendido desde 2001. A cena da Valley Forge passando por Saturno foi uma ideia que teve que ser removida de 2001 por não ter a tecnologia necessária na época. Temos a combinação e a evolução das suas técnicas para fazer com que a nave, obviamente uma miniatura, interagisse diretamente com o espaço, revolucionando mais uma vez a imersão de uma viagem espacial para o espectador, tal como ele ajudou a fazer em 1968. Claro, não é tão bom quanto o efeito se tornaria no futuro.
como por exemplo em 1977, em Contatos Imediatos de Terceiro Grau, quando vemos uma miniatura atravessar uma nuvem durante um voo, um efeito que seria difícil fazer hoje com um bom computador, sendo feito naquela época sem computador nenhum. É uma cena que entrega muito realismo do filme e ajudou a fazer com que a experiência de Contatos Imediatos fosse a mais real possível, não só influenciando bastante os outros filmes sobre OVNIs, como ajudando a mostrar todo o poder da narrativa de Spielberg. E quem foi o supervisor de efeitos especiais de Contatos Imediatos? Douglas Trumbull, que também usou a tecnologia de assistência de câmera por software para as incríveis cenas com os discos voadores do filme. Trumbull e sua equipe foram um dos responsáveis por uma das mais belas cenas da história do cinema. Ele é um dos heróis não tão lembrados da carreira de um dos maiores diretores de todos os tempos. Em Corrida Silenciosa, Trumbull teria outra grande ideia. Ele ficou impressionado com a capacidade física do ator Johnny Eck, que era um amputado bilateralmente. Então ele pensou em como artistas talentosos assim poderiam trazer um grande charme para o seu filme ao interpretar os robôs Huguinho, Zezinho e Luizinho, os drones que acompanham Freeman em sua jornada espacial. Ao dar chance para 3 jovens atores fazerem parte da produção, Trumbull criou o que ficaria conhecido no futuro como os robôs fofos, uma visão diferente dos robôs comuns na ficção científica, longe da aparência humana, mas profundamente ligada aos nossos sentimentos. Os 3 drones de corrida silenciosa são os pais do R2-D2, com Lucas pedindo diretamente a Trumbull a permissão para usar os robôs como base para o seu mais famoso droide. Wall-E não existiria sem a influência direta de Douglas Trumbull. E vale lembrar que durante esse tempo ele ainda estava se dedicando à parte mais científica do seu trabalho, sempre tentando desenvolver maneiras de gravar imagens com cada vez mais qualidade. Nesse ponto da sua carreira, ele já tinha desenvolvido formas de gravar filmes para o cinema em 60 fps, quando o padrão da indústria era apenas 24. Por causa do seu trabalho em Contatos Imediatos, ele foi chamado para fazer os efeitos de Star Trek, mas ele não aceitou. Na época, a sua companhia estava ocupada no desenvolvimento de algo que era chamado de Show Scan, uma nova técnica para filmagens com qualidade maior para o cinema. Com isso, a Paramount fechou um contrato com a Robert Abel & Associates, que tinha criado excelentes efeitos para comerciais e também estava desenvolvendo tecnologias de alta resolução. Especula-se que a empresa de Trumbull, que tinha como principal sócia a Paramount, foi bastante sabotada pela produtora, com a Paramount fazendo tudo o que ela podia para prejudicar Trumbull, com exceção de fechar a empresa de vez. Mas conforme a produção foi avançando, eles descobriram que era impossível escalar o funcionamento dos seus equipamentos para o escopo do filme. Era simplesmente impossível criar os efeitos de alta qualidade para um filme tão grande. Quando a filmagem principal já tinha terminado, a equipe de efeitos especiais ainda não tinha produzido 1 segundo de material utilizável. Pitiful. That's exactly the opposite of what it's supposed to be. Qual foi a solução? Contratar Trumbull para fazer o impossível possível mais uma vez. Ele e sua equipe tiveram que fazer tudo do começo, com exceção do modelo da Enterprise, que já tinha sido construído com 2 metros de comprimento, bem menor do que a Discovery e seus 11 metros em 2001, que facilitava bastante os efeitos visuais. Com isso, ele precisaria contar de novo com as suas soluções de alta resolução e de microfotografia para conseguir capturar todos os detalhes da miniatura. Ele e sua equipe tiveram apenas 6 meses para fazer as cenas que precisavam. Cenas que, segundo ele, eram muito mais do que Star Wars e Contatos Imediatos juntos. Foram 6 meses trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com 3 times diferentes em escalas. As cenas, feitas em 75mm, uma qualidade bem acima do padrão do cinema para aquela época, fizeram com que o filme acabasse ficando lindo. And we had to build special lenses and special camera gear to actually get the camera close to the Enterprise. We wanted everybody to buy into the beauty of space and the beauty of their mission and the beauty of the Enterprise itself. A grande sacada da produção, especialmente do diretor Robert Wise, que foi o diretor de O Enigma de Andrômeda, foi deixar que Trumbull dirigisse as cenas que teriam os principais efeitos especiais. Mais especificamente, ele dirigiu toda a primeira cena da Enterprise no filme. Usando a gravação de alta definição e composição, ele não só criou uma cena com vários elementos práticos ao mesmo tempo, como também ele soube emocionar uma legião de fãs. Trumbull usou os efeitos especiais para
criar narrativas, tanto dentro do filme quanto na metalinguagem. Por exemplo, nesse momento, acompanhamos Kirk chegando na Enterprise, primeiro vendo ela ofuscada e coberta por outros elementos, o que, diga-se de passagem, deu um trabalhão para fazer. Trumbull sabia como entregar a visão de Kirk e como isso era importante, porque a visão do capitão é a mesma dos fãs que já estavam há quase 10 anos sem ver a Enterprise em uma obra original. Então chegamos no ápice quando o capitão olha para sua nave mais uma vez. A mesma reação dos fãs que estavam há tanto tempo sem ver a Enterprise em toda sua glória. Um dos momentos mais bonitos de toda essa franquia. Trumbull mostrava mais uma vez a sua genialidade em criar emoções em cena. O filme não foi tão bem em relação ao seu roteiro, mas ele foi responsável por renovar o interesse em Star Trek, tanto do público quanto da Paramount. E os seus efeitos ainda estão entre os melhores da franquia até hoje. I wanted it to be this beautiful, epic, spectacular sequence that had no dialogue, no story, no plot. Everything stops. And let the audience just love the Enterprise. Douglas Trumbull mudou a forma como víamos o espaço e as aventuras que podem acontecer por lá. Ele ajudou diretores e roteiristas a transformarem as suas visões em realidade, pelo menos em filme, mas ele ainda teria um papel muito importante em criar talvez o mais importante futuro do cinema. Blade Runner é um filme que não precisa de introdução. Inspirado pelo Longo Amanhã de Don O'Bannon e Moebius, o filme trouxe para o cinema o primeiro cenário que no futuro ficaria conhecido como a estética cyberpunk, talvez a mais importante obra desse subgênero. Trumbull foi o supervisor dos efeitos visuais do filme de Ridley Scott, e muito do que vemos da cidade futurista foi responsabilidade dele, sem contar os carros voadores passando em meio à cidade cheia de neon. Same technique, same lighting, same miniature style, same motion control. The UFOs in Close Encounters led to the spinners in Blade Runner. Sem o que ele tinha feito no passado e estava fazendo durante a produção do filme, não teríamos a realização da incrível visão de Sid Mead em algo tangível e real. Uma das criações feitas diretamente por Trumbull é a pirâmide da Tyrell, uma das imagens de abertura do filme, uma das mais impactantes e memoráveis. Blade Runner não existiria da forma como conhecemos sem a presença dele como supervisor de efeitos visuais e tudo o que ele desenvolveu para essa área durante os anos 70. Cinema é uma arte coletiva. Existe um número imenso de pessoas que trabalham para um filme acontecer, e todo mundo envolvido na produção é igualmente importante. Mas é bem possível imaginar como seria difícil contar várias dessas histórias sem a genialidade de Trumbull nessas produções. Trumbull então voltaria para a direção mais uma vez com o Projeto Brainstorm de 1983, filme que mostra a história de cientistas que desenvolveram uma maneira de gravar recordações e emoções e fazer com que outras pessoas vivenciem essa experiência. Para o filme, o diretor usaria a tecnologia que ele estava trabalhando há tanto tempo, o Show Scan, nas cenas das gravações das memórias. Na época, Trumbull gravou o filme em alta resolução a 60 FPS. Isso traria um nível de nitidez nunca antes visto na história do cinema, tornando a experiência talvez a mais imersiva de todos os tempos. Mas de última hora, a produtora desistiu do plano de lançar o filme com essa tecnologia, tirando todo o efeito desejado e, obviamente, deixando Douglas Trumbull extremamente chateado. Unindo essa frustração com a trágica morte da atriz principal e toda a tensão tóxica que isso trouxe, Trumbull acabou desanimando de Hollywood. O seu show Scam seria usado apenas no De Volta para o Futuro, a atração do parque da Universal, que muitos dizem ser uma das experiências mais imersivas desse tipo de parque. Mas o seu sonho de trazer isso para o cinema nunca se concretizou. Trumbull ficaria até 2011 sem participar da produção de nenhum outro filme, e ele nunca mais dirigiu nenhum outro longa. E quando computadores começaram a fazer praticamente tudo o que ele conseguia fazer na década de 70 e 80, ele retornou para fazer uma série de efeitos especiais para o filme A Árvore da Vida, usando apenas microfotografias, câmeras de alta qualidade e com uma taxa de FPS bem alta. Ele usaria apenas efeitos práticos para criar essa sequência, mostrando novamente que os truques antigos ainda funcionavam e ainda eram capazes de criar algumas das mais belas imagens do cinema. Pouco tempo depois, ele faria os efeitos para O Homem que Matou Hitler e depois O Pé Grande, seu último trabalho no cinema. Ele faria sua última criação na impressionante revelação de título da série Os Anéis do Poder, usando as mesmas técnicas que ele dominou nas últimas décadas, sem nenhum uso de imagem gerada por computador. Mas infelizmente, em 2022,
2002, após uma longa batalha contra o câncer e as sequelas de um derrame, Trumbull faleceu aos 79 anos, encerrando um dos mais duradouros e importantes legados da ficção científica. Me falta conhecimento técnico para falar mais sobre a parte do desenvolvimento tecnológico que Trumbull promoveu na indústria. O que eu sei é que o show scan por muito tempo foi a única forma de gravar em alta resolução e a 60 fps no cinema, mas ele ainda evoluiu esse sistema para um chamado MAGI, que não só conseguiria gravar a 60 fps, mas poderia ser escalado para até 120. Não só isso, segundo Trumbull e a sua equipe, ele poderia ser usado para diminuir o tempo de renderização de filmes com efeitos em CGI e diminuir, praticamente negar os borrões que acontecem em filmes que usam essa tecnologia. De acordo com Trumbull e até mesmo James Cameron, que era fã dessa tecnologia, o MAGI ainda poderia revolucionar a forma que fazemos cinema. James Cameron é conhecido por tentar elevar a capacidade tecnológica do cinema com os seus filmes, e ele faz isso diretamente inspirado por Trumbull. Ele queria usar o que Trumbull criou para mudar a noção de cinema e provar que a mídia pode fazer muito mais. E isso por causa da genialidade de Trumbull e a sua vontade de mudar o cinema desde a década de 60. Infelizmente, o cinema não estava pronto para acompanhá-lo, mas ele partiu, deixando muitas mudanças importantes para trás. Ele ajudou titãs da ficção científica a criarem seus legados, ajudou o cinema a visualizar o nosso futuro, a fugir da nossa atmosfera, e no fim de tudo, ele se consagrou como um mestre da ficção científica. Ele foi o principal pioneiro das gravações em alta resolução, sempre tentando avançar a indústria, que infelizmente não estava e ainda não está preparada para esse tipo de tecnologia. Ele se foi, mas o seu legado é tão impressionante que ele ainda está à frente da curva. Douglas Trumbull é um dos grandes heróis da ficção científica, e eu espero que você tenha gostado de conhecer essa carreira fascinante, e assim, entender também parte importante da história desse gênero. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo, um agradecimento ainda mais especial para os nossos apoiadores que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica, e a gente se vê no próximo vídeo, onde estaremos por aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias.